Podem se assentar, né? Porque vocês já estão mais acostumados. Atos, capítulo 2, verso de número 42. Senhor, eu te louvo, te agradeço por mais essa manhã, por mais esse domingo, pela graça do Senhor na minha vida. Eu peço que a tua bondade e misericórdia continue sobre mim, que eu possa, Senhor, ser instrumento do teu Espírito e que saiamos daqui em nome de Jesus edificados pela tua palavra, porque é ela que nos dá vida, que nos dá força e que nos dá vitória em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus, em Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém? O Espírito de Deus tratou comigo nesses dias para falar sobre perseverança, né? Se fosse colocar um título, seja um crente perseverante. E eu fui buscar a definição de perseverança no dicionário. Quer dizer assim, conservar-se firme e constante, persistir, prosseguir, continuar a ser ou ficar, permanecer. Essa é a definição de perseverança, tá? Essa é a definição de perseverança. Muitos estão como no tempo de Noé, né? Que eu via falar, mas não acreditava, achava que não era louco, né? E nos dias de hoje nós temos visto que falta pouca coisa para se cumprir a volta de Jesus. Ontem, na consagração, Deus falou conosco em 2 Pedro, a partir do capítulo 3, verso 9, sobre um dia para Deus ser como 1000 anos e 1000 anos ser como um dia. Muitas vezes a gente pega esse versículo e fala sobre questão de receber vitória, né? Não é errado, porque Deus, Ele pode dar a tua vitória hoje, como daqui um ano, como teve pessoas que ficou 20 e poucos anos esperando, porque é Deus que é dono do tempo. Na sexta-feira, aqui no culto de oração, Ele falou no meu coração forte sobre isso, enquanto o pastor ministrava sobre milagre, né? Que eu aquietasse meu coração, porque Ele era dono do tempo. Muitas vezes o homem dá um tempo para algo acontecer na sua vida. Mas a palavra mesmo, Angeline, vem da boca de Deus. Porque o homem pode falar, vai ser 10 anos, vai ser 6 anos, né? Você vai ter tanto tempo de vida quando se trata de enfermidade, né? E entre outras situações. Mas a palavra final do tempo mesmo é de Deus. E no culto de oração Deus ministrou isso. E sábado de manhã aqui na consagração, Ele deu a palavra de Pedro, 2 Pedro 3:9. Mas ali está falando sobre Deus, Jesus, a volta de Jesus. Que Deus, Ele não está demorando, mas por conta de nos dar a oportunidade da salvação, de nos preparar para que ninguém se perca. Parece que Ele não vai vir. E por conta disso, quantos cristãos estão deixando de perseverar na fé? Pode até estar na igreja, mas não persevera mais na fé. Entra na igreja do mesmo jeito que entra, sai, e muitas vezes sai até pior do que entrou, porque o adversário da alma atua na mente da pessoa de uma forma que tudo aquilo que Deus serviu para ela de alimento, ela perde. Então ela entrou de um jeito e saiu pior do que entrou. E não estou falando de novo convertido, porque o novo convertido é um bebê, né? Então aí Deus estava já ministrando sobre perseverar. E Ele falou comigo sobre Ana. Ana é um personagem, é uma pessoa, porque a Bíblia é um livro de história. História com H é verdade, e história com E é inventada. Então a história de Ana fala muito sobre alguém que perseverou. Se a gente for ler o capítulo de 1 Samuel, de 1 até o final,
quando Samuel nasceu, depois ela entregou ele para o profeta, e depois Deus fez além do que ela tinha pedido, ela pediu um filho. Depois que ela entregou Samuel para servir ao Senhor, Deus deu mais 5 para ela, porque a Bíblia se cumpre, Deus faz além do que a gente pede, do que a gente espera. Mas ali eu separei o versículo 1, verso 7, suiu o poder. Quem está ali? O Vitor, meu neto. 1 Samuel 1, verso 7. Ele vai colocar no retro. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Está falando ele aqui, era o marido dela, Eucana. E a outra era Penina, a outra mulher dele, que perturbava ela, humilhava ela, porque ela não tinha filho. E aí fala de ano em ano, eu não sei, a Bíblia não fala quanto tempo. Quanto tempo que Ana passava por aquilo? E aí todo ano Eucana ali fazia uma oferta, para ela ele dava mais, enfim, depois você vai ler. Aí coloca no verso 12 para mim, Vitor. No verso 10 primeiro. Deixa eu ver. Verso 10 de Samuel ainda. Ela quem? Ana. Pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então essa mulher, ela subia todo ano, não sei quanto tempo foi isso, porque ela queria ter um filho, e a Bíblia fala que foi o próprio Deus que fechou a madre dela. Então tem coisa na nossa vida que é o próprio Deus que faz, porque Ele tem um propósito para ver a nossa atitude, a nossa ação. Tem coisas que é nós que caçamos com a nossa mão, com a nossa desobediência, com a nossa falta de atenção. E aí o inimigo vem e trabalha em cima da nossa desobediência. Mas aqui fala que essa mulher foi Deus. E ali ela subia no templo e ela ali chorava. Ou seja, ela ia diante de Deus. Ela não ia diante de amiga, ela não ia diante de rede social. Ela chorava amargamente diante de Deus. E aí, coloca para mim o verso de número 12, Vitor. Aqui na minha versão vai falar perseverando. Na NVI vai falar continuava, que é a mesma coisa. E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor. Tá? Então, essa mulher nos ensina a perseverança dela. Porque ela queria ter um filho. E ela não sabia que foi Deus que tinha fechado a madre dela. Então, ela perseverava orando e perseverava pedindo a Deus. E no templo. E a gente não sabe quanto tempo é. Tá? Mas eu não vou ficar fundamentado aqui em Ana. Só que quando eu estava, Deus tratando comigo, Ele me trouxe essa mulher. E é um exemplo para quando a gente tem que perseverar para algo que estamos buscando em Deus. Se tiver que chorar, que seja na presença dEle. Se tiver que ficar de boca fechada, que seja na presença dEle. Tá? Então, a perseverança. E agora nós vamos falar aqui um pouquinho. Por que perseverar? Pastora, por que eu tenho que perseverar? Mateus 24, 13. Primeiro, pela sua salvação. Porque às vezes a gente ganha o mundo e perde a nossa salvação. A gente fica preocupado em ganhar tanta coisa que vai ficar. E esquecemos da nossa salvação. Eu vou seguir com você aqui. Desculpa se eu der as costas. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pastora, mas a salvação Jesus já conquistou na cruz. Sim, é um ato de amor feito, né, por Deus, por meio do Filho dele. Mas nós precisamos entender que a salvação ela é desenvolvida dia a dia. O apóstolo Paulo já fala isso, que a nossa salvação ela é desenvolvida dia a dia por causa da santificação, porque a santificação ela não é a hora que você aceita Jesus e desce as águas do batismo, você não está santo total. Você nasceu de novo. E a sua santificação, ela é diária. Então, você tem que perseverar todos os dias. Coloca para mim, Vitor, Tiago 1,12. Então, a gente tem que entender o seguinte.
primeiramente pela nossa salvação. Porque a gente pode conquistar um casamento nota 10, uma vida financeira nota 10, tudo 10. Mas se a gente não buscar santificação a cada dia, nós corremos risco. Porque a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Então, Jesus já fez tudo, nós não precisamos pagar preço nenhum. Carregar a cruz, fazer um monte de coisa aí que a gente outrora fazia por ainda não entendermos o sacrifício de Jesus por nós. Mas precisamos sim perseverar até o fim através da santificação. Feliz é o homem que persevera na provação. Então, de repente, você está como Ana, passando uma provação, tá? Porque depois de aprovado, olha, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então é importante você saber disso. Que primeiramente, eu estou perseverando para o meu marido ser salvo. Glória a Deus, continua. Pelo seu filho, aleluia. Porque Noé construiu a arca, foi humilhado, todo mundo tirava sarro dele. Mas quando ele fez a arca, que ele obedeceu o que Deus mandou, ele e a casa dele foram salvos. Então você está como Noé, construindo a arca para a sua família. Mas você tem que primeiro lembrar de você e crer no milagre que Deus vai fazer na sua família. Porque quando a gente pede, confia, a Bíblia diz que quando colocamos algo na mão de Deus, alguém na mão de Deus, operando ele, ninguém vai impedir. Você pode morrer, que a pessoa que você orou para ser salva, Deus vai salvar. Porque às vezes a gente pensa, se eu morrer e Deus não salvar, ele vela por cumprir a palavra dele. É que às vezes a gente fala, eu não vou morrer sem enviar promessa. E eu também não quero morrer sem enviar promessa. Falei que eu quero pelo menos ver uns 7 netos meus servindo ao Senhor. Eu tenho 13, né? Mas se Jesus me recolher, eu estarei como os heróis da fé que fala em Hebreus 11. Que alguns deles não viram a promessa, mas ela se cumpriu. Porque Deus, ele vela por cumprir a palavra dele. Então, eu e você precisamos saber por que perseverar, né? Para que possamos, aquele que perseverar será salvo, aquele que perseverar diante da provação do que estiver passando, entenda bem que é quando é Deus, quando foi com Jó, como foi com Ana. Agora, quando é fruto da nossa desobediência, nós devemos ter atitude do quê? Aquela atitude de Provérbios 28:11. Aquele que confessa e se arrepende, alcança a misericórdia. E perseverou na presença de Deus. O que acontece é que muitos, ele não ouve a palavra que foi falada da parte de Deus, ele não quer ler na Bíblia na íntegra, ele quer só o que interessa. E aí ele começa a passar por situação diversa na vida dele, aí ele não quer perseverar na fé, ele quer desistir. Ou ele quer mudar de igreja, porque o pastor não tem unção. Porque o pastor tal lá ergue a mão, o fulano cai. O pastor lá suspira, o fulano revira. Ele está achando que nos últimos dias, Satanás, que se transforma até em anjo de luz, vai enganar até aqueles que já estão dentro da igreja. Então ele acha que é o pastor, líder de célula, diácono, enfim, tudo que se diz respeito à liderança, mas ele mesmo não se coloca para dizer, não, eu que não obedeci a palavra. Por isso que está acontecendo assim assado na minha vida. Ontem eu compartilhei um fato de uma pessoa que veio questionar. Falei, vai ter adornando a noiva. Você vai? Então, outra vez que ela veio, ela liberou uma promessa na minha vida, não aconteceu até hoje. Aí até a minha filha, que vem, pouco, mas vem, falou assim, viu fulano? Você recebeu uma promessa? E você está aí na igreja? Não. Você toma? Não. E você quer que a promessa cumpra? A minha mãe está desde 2006. Ralando, chorando, quase rasgando a roupa na presença de Deus, para ver a promessa de se cumprir na vida dela.
de Isaías 64, que para cada dia de vergonha ela vai ter dupla honra, e o C, sem fazer nada, quer que a promessa que foi liberada pela vida da pastora Eva se cumpra. Aí você está sendo injusta. E é verdade, a pessoa não perseverou e quer ver a promessa que saiu da boca de uma mulher de Deus se cumprir na vida dela, Angeline. Não tem como. Então a gente tem que entender tudo isso. Então, às vezes a gente está vindo, está ouvindo, mas não estamos querendo praticar, não estamos perseverando na palavra da santificação, porque para Deus Ele transforma qualquer pessoa. O Salmo diz que Deus tira o homem do montouro. Montouro é lixo e coloca para se assentar na mesa com os príncipes. Mas ele tem que querer. Ele tem que querer. A parte dele é perseverar e não deixar o pecado ser o senhor da vida dele. E aqui eu não vou pôr título em pecado, porque cada um tem a sua dificuldade. Mas a partir do momento que aceitou Jesus, tem que crer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente sempre fala, ai, que o diabo fez? Não, o diabo ele só agiu em cima do que nós deixamos para ele. Que a Bíblia diz que o maligno não nos toca. Só se nós dermos brecha. Porque a palavra de Deus em Pedro diz que ele está ao nosso redor como um leão. Ao nosso derredor, porque ao nosso redor tem um anjo. Mas quando a gente dá legalidade, como diz o pastor, como a gente resolve fazer do nosso jeito, Deus diz para o anjo, se afasta, né? E o que quer ser um leão, dá uma arranhadinha em nós, para ver se nós desperta. Mas ainda assim, Deus mantém a fidelidade dele e, na maioria das vezes, nos dá livramento e tem misericórdia de nós. Amém, irmãos? Vamos embora. Jesus é mestre da perseverança, irmãos. Então, ele fala que a perseverança, ela traz fruto para a nossa vida. Coloca Lucas 8,15 para mim. Então, perseverar, eu só vou perseverar para ser salva, vou aguentar um monte de coisa, né? Não. O pastor falou esses dias sobre a boa semente, que é a palavra, que o inimigo vem e rouba. Muitas vezes a gente ouve, a gente fala, ai, de novo essa palavra. Ah, isso aí era só uma historinha que Jesus contava. Não é, não. Mas as que caíram em boa terra, a palavra que cai na boa terra, a palavra que cai no coração, que quer se humilhar. Muitas vezes a gente fala aquela frase quando alguém faz algo para nós, né? E a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Não. Aqueles que se humilham diante de Deus, esses serão exaltados. Tá? Então, o coração que está disposto a se humilhar diante de Deus, de falar assim, Senhor, eu sou assim, mas eu creio que o Senhor pode me mudar, eu quero ser mudado, eu quero ser referência de Cristo, eu quero ser diferente no meu trabalho, na minha família, onde o Senhor permitir que eu vá, aí Deus vai exaltar. Mas a gente gosta de fazer umas mudancinhas na Bíblia para ajudar nós, né? Mas as que caírem em boa terra são os que com o coração bom, olha, e generoso. Lembra quem empresta para o pobre? Né, Deus deve daí. Então, coração bom e generoso. Ouvem a palavra de Deus, Bíblia. A retêm e dão fruto com perseverança. Tá? Então, você já está vendo aí que se você quer ser uma pessoa que persevera, que é firme na fé, não é firme no homem, não é firme na placa da igreja, não é firme no profeta A, B, C, D, mas é na palavra, você vai se tornar uma pessoa perseverante. Tá? E aí, dentro do que nós lemos, em que perseverar? Que foi o que nós lemos em Atos. Na doutrina. Efésios 4,14. O que é doutrina? Doutrina é palavra de Deus. E não falta aqui nessa igreja. Tem doutrina nos cultos, tem doutrina até no culto de oração. O pastor, ele devagarzinho, ele vai comendo pelas beiradas e vai doutrinando. Tem doutrina na célula.
porque os líderes de célula recebem a lição do pastor, ele ali ajuda ainda para interpretar aquela lição, para o líder não falar abobrinha, né? Não falar que Paulo que foi para a cruz e Pedro que entrou na cova dos leões. Pastor dá uma ajudada nos líderes, então tem célula, tem doutrina. Porque igreja sem doutrina é como folha seca que vai para tudo quanto é lado. E hoje em dia a internet é benção, as redes sociais é benção, mas do mesmo jeito que é benção, é maldição para aquele que não é doutrinado pela palavra, para aquele que gosta de ter comichão no ouvido. Porque eu tenho visto no Instagram alguém dizer que não tem que ter liderança em igreja. Isso é um absurdo, porque o hospital tem líder, o André é líder na firma que ele trabalha. Todo lugar tem alguém num posto de líder. E aquele líder tem outro líder, e aquele líder tem outro líder. Não tem que ter liderança. Jesus liderava os apóstolos. Como que não tem que ter liderança? Né? Davi era rei de Israel, mas ele tinha que ouvir o profeta. Tanto que foi o profeta que foi falar com ele quando ele fez a besteirinha que ele fez lá. Então, tomar cuidado, porque é uma igreja que é doutrinada, por isso que você tem que ouvir, falar, Senhor, eu quero guardar a palavra, porque senão vai ser como folha. Aí vem para o pastor, aí, então eu ouvi o pastor tal, falou isso, falou aquilo, mas quem que é o seu pastor? É o pastor Marcos. É que nem filho. Que nem filho. Irmão Ricardo, você ia gostar que os seus filhos fossem buscar referência no seu vizinho? Não, porque você que é pai deles, não é? Não é na sua casa que você dava ali. Hoje casaram, graças a Deus também. Mas não era lá que você mantinha? Não era lá que quando o bicho pegava, você ia lá brigar lá? Quem mexeu com meus filhos, não é? É a mesma coisa, né? O propósito é que não sejamos mais como crianças. Por que criança é vítima de pedofilia? Porque ela acredita em todo mundo. Eu e você não somos mais criança, né? Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, que vai ter muito nesses últimos dias, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Tá? Então, aqui Paulo, aqui em Atos 2,42, está dizendo isso, não é Paulo não, tá? Desculpa aí. Que perseverar na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos, na comunhão, Filipenses 2,2. Filipenses 2,2. Que é comunhão, quando nós estamos juntos, aqui é um momento de comunhão. Acha que momento de comunhão é só momento de comer, não é não. Quando a gente se reúne nos cultos, nós estamos em comunhão. A palavra de Deus diz que quando nós estamos em comunhão, Deus ordena a bênção. Tá? Filipenses 2,2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então, quando nós entramos aqui, é um momento de louvar a Deus, porque o louvor é para Deus. Então, muitas vezes você pode nem gostar do hino que o pastor Marcos canta, quando é ele que está ministrando, de quarta-feira, mas não é para você, ele está louvando ao Senhor. Quando eu e você entramos aqui, mesmo que não é o pastor, é o ministro, é o outro, a adoração aqui, nós vem louvar para Deus. Se Deus falar assim, eu quero ouvir só hino da harpa, é o que Ele quer ouvir e não o que eu e você quer ouvir. Né? Então, nós todos temos que estar no mesmo, né? No mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Talvez você hoje não esteja numa célula, mas em nome de Jesus eu espero que você vá, porque vai ser bom para você, para o seu crescimento, para você ter alguém para te ajudar, para te ouvir, para você poder desabafar, para você conseguir perseverar. Então, a Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros. Muitas vezes você gasta aí R$200 com uma psicóloga, com um líder de célula, você não vai gastar nada. Você senta, você fala tudo o que você tiver que falar. O que ele não puder te resolver, ele vai falar com o pastor entra em contato com você e o pastor conversa com você de graça. Você não vai precisar gastar R$200 de terapia. O mesmo amor, ou seja, lembrar que aqui é um corpo, nós somos um corpo, tá? Quando a sua unha não está bem, você procura uma podóloga.
para desencravar a tua unha, né? Quando algo em você não está bem, você vai procurar um especialista. Por quê? Porque o seu corpo não está bem. Então, lembrar que você faz parte de um corpo. Que muitas vezes não é fácil, né, quando fala de comunhão, conviver, porque são pessoas diferentes. Eu gosto de brincar que a igreja é uma arca. Não foi fácil para Noé cuidar daqueles bichos, não. Porque tinha hora que o leão queria comer o coitadinho do coelho. Queria comer o coitadinho do viadinho. Não sei o que Noé fazia. E quando a cobra queria picar os outros, porque eu acho que o macaco ia lá e pisava no rabo da cobra, né? Então a igreja é uma arca, mas é melhor continuar nela. Então a gente trata de comunhão de adaptação, né? Um só espírito, que é o Espírito de Deus. Quando tem outro espírito no meio da igreja, logo o fogo de Deus queima o espírito, né? Lembra quando Paulo, a cobra grudou no braço dele, ele chacoalhou no fogo, ela caiu, né? É uma só atitude. Então na comunhão, o partir do pão, você lê, você fala, vai ter churrasco, vai ter feijoada, né? Não, não é esse partir, não, a ceia. Todos temos que estar celebrando a ceia junto. A ceia não pode ser algo simplesmente, eu vou lá comer um pedacinho de pão e beber um vinho. Não, a ceia ela traz cura. A ceia traz força para você perseverar. A ceia traz força para você vencer o pecado, para você vencer o vício. Porque o vício, ele se torna o Senhor na nossa vida. A Bíblia diz que aquilo que nos domina é o nosso Senhor. E se nós não crermos que Jesus pode nos libertar, estaremos na igreja, na presença de Deus, mas debaixo do senhorio do diabo. E aí a pessoa acha que o pastor é culpado se algo não dá certo na vida dela. Mas é ela mesma que não se coloca debaixo do poder de Deus, para que ela possa ser o milagre que Deus tem para fazer através da vida dela. Oração, coloca aí para mim, Vitor. Que eu já falei sobre Ana, né? Perseverar. Romanos 12:12. Então, essas 3 questões estão em Atos 2:42. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Pastora, faz 10 anos. Tem outras pessoas faz 20. Tem outras que faz 30. Deus está produzindo, amadurecendo o fruto do Espírito, que é diferente. O fruto do Espírito é diferente de fazer yoga, pensamento positivo, porque todas essas coisas, na hora que a situação aperta, elas se tornam em depressão, elas se tornam em síndrome do pânico, porque não tem firmeza. Mas quando é o fruto do Espírito, a pessoa está que nem Davi no Salmo 27. Ainda que um exército se levante contra mim, eu não temerei. Davi estava tranquilo. Davi estava que nem o profeta. Quando o menino saiu, falou, nossa, tem um exército aqui para pegar nós. O profeta falou, abre os olhos dele, Senhor. Mostra para ele que maior é os que estão conosco do que os que estão lá fora querendo pegar nós. Porque ele tinha o fruto do Espírito, né? Perseverem, na oração. Por que a gente vê tanta dificuldade para orar? E a pessoa não vê que é espiritual. Porque Satanás, o príncipe desse mundo, sabe que se ele colocar empecilho para a pessoa orar, eu já falei, celular é uma benção, gente. E quanto mais assim ele for, mais coisa ele faz. Mas também ele é usado na nossa vida como distração. A gente gasta 3 horas no celular e não consegue gastar 15 em oração. Distração. Não consegue vir no culto de oração de sexta-feira, porque está exausto. Mas se alguém chamar para um churrasco, vai. Se chegar 10 pessoas na casa para jogar a conversa fora, a canseira vai embora. E não consegue vir num culto de oração para encher a lâmpada, onde Deus falou conosco. Cuidado para não ser achados como a virgem, as 5 virgens, que a lâmpada está faltando óleo. E é na oração que a sua lâmpada ela é cheia de óleo. Dia 15 agora teremos o nosso segundo relógio de oração, viu, pastor? Lembrar o Senhor. Dê o seu nome, vem estar aqui conosco, clamando pelo que está na lousa, conforme Paulo fala em Efésios 3. Por essas causas, nos colocamos de joelho.
Quando você se coloca a favor da igreja, do pastor, da liderança, Deus está trabalhando na sua casa e na sua vida, porque você está se colocando como intercessor nas causas que estão no coração dele. A perseguição que já começou, você está acompanhando. É Deus permitindo, porque a igreja só se move quando tem perseguição. E você tem que ser perseverante, porque um número de pessoas que são de Cristo vão recuar diante dessas perseguições. Mas quando se tem oração, Deus se levanta, como ele se levantou com Daniel, como ele se levantou com Jeremias, como ele se levantou com Neemias. Quando tudo estava contra eles, contra a palavra de Deus, porque tinham vida de oração. E aqui em Atos fala isso, perseverar em oração. E a pessoa acha normal ela não conseguir orar 15 minutos, mas ficar 3 horas no celular. Ela acha que orar é só ficar de joelho dobrado. Não, orar sem cessar é você sair de manhã orando, entrar no seu carro orando e trabalhar, estar ali trabalhando, falando: Senhor, abençoa o meu trabalho, conforme o salmista fala, confirma as obras das minhas mãos. Eu não quero ser um funcionário medíocre na média. Perseverar. Tem pessoas que não perseveram, sai da igreja por qualquer coisa. Não valoriza o sacrifício de Cristo. Não entende que é Deus que está trabalhando na vida dela. Se ela conquista um carro, ela conquista um trabalho, ela conquista um diploma, aquilo tem valor para ela. Mas o sacrifício de Jesus na cruz não tem. Tem valor se o irmão falou A, se o irmão falou B. Isso tem valor, é maior do que o sacrifício de Jesus na vida dela. E aí ela sai do corpo de Cristo. E ainda sai falando mal, síndrome de Adão, a mulher que o Senhor me deu. Por que não saiu da igreja? Ai, porque fulano fez algo para mim. E Jesus fez o quê para você? Jesus não fez nada. Não fez nada, morreu na cruz. Escarnecido. Até mesmo antes de você saber. Ele morreu sem saber se você ia querer ele. Então nós temos que perseverar. Perseverar no trabalho para Deus. Quantos líderes estão parando? E eu não vou falar para você que não dá vontade. Porque a Bíblia diz que nós podemos ser tentados sim. Quem falar para mim que nunca teve vontade de parar, eu vou torcer minha cara. Eu só não vou chamar você de mentiroso em respeito. Porque esses dias o pastor deixou soltar assim sem querer o que ele pensou. Depois, né, ele teve que ajustar. Mas que às vezes a gente pensa, Angeline, não dá tempo de morder a língua, né, pastor? Aí sai, aí ele, como é um homem de Deus, o que ele fez em público, ele consertou em público. Isso eu admiro no nosso pastor. E não é fácil, né? Então, tem, porque ser tentado, mas é diferente de sucumbir. Então, Jesus te chamou, você está fazendo algo, não importa. Sexta-feira o pastor falou, isso é romper em fé. Você está servindo estraçalhada, né, Rose? Mas você está servindo, isso é romper em fé. Porque você sabe que quem te chamou para servir é fiel. Coloca para mim aí, Vitor. Segundo Crônicas 15, verso 7. Segundo aos Crônicas 15, 7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Muitas vezes o pastor pode passar despercebido o que você faz. E Deus deixa passar mesmo, porque muitas vezes a gente quer tanto reconhecimento de homem, e Deus está falando, valoriza o meu reconhecimento, que Ele permite. Ele quer tratar uma raiz de rejeição que você tem, então Ele vai fazer isso. Né? Você quer ter reconhecimento. Então não pare, não desista. Tem líder que tinha uma vida ativa, estava em tudo, participava de tudo. E eu não estou falando de ter mudanças. Eu tive mudanças depois da pandemia. Eu tenho que cuidar da minha neta, mas dentro do que eu posso, eu estou. A pessoa era ativa, oração, isso. Aí daqui a pouco puxou o freio de mão. Toma cuidado, porque Deus te chamou para uma grande obra. Faça como Neemias, eu não vou descer dessa escada, porque eu estou fazendo uma grande obra.
né, para o pastor Marcos. Eu já estou no quarto, quinto pastor, nem lembro mais. Espero que ele fique aqui até Jesus chamar um de nós dois. Não sei quem ele vai chamar primeiro, porque o problema é de Deus, não é nosso. Mas, sabe, persevera. Faz conforme as tuas forças, faça bem feito. Se tem 10, está fazendo uma lemar, faça 2. Pelo menos você faz com excelência. 2 Coríntios 15, 58, dentro do assunto perseverar no trabalho ao Senhor. E não é só dentro da igreja. Quando você fala de Jesus para alguém, você está trabalhando para o Senhor, porque você está sendo a boca dele, para levar aquela pessoa para Jesus. E às vezes a gente fala, não vou mais falar de Jesus para fulano, não vou mais orar, porque eu já cansei, fico gastando a minha oração, gastando vela com defunto ruim. Se defunto fosse bom, não estava no cemitério, né, gente? Pelo amor de Deus, depois que morreu, só a terra. Mas sejam... Não, filho. Coríntios 15, 58. 2 Coríntios. Isso é Bíblia. Quando a gente conhece a Bíblia, a gente vai se fortalecendo para conseguir perseverar. 2 Coríntios 15, 58. Hã? É primeiro. É primeiro, Vitor. Eu coloquei segundo ali, nem sei porquê. 1 Coríntios. Vocês estão entendendo? Nós precisamos despertar a igreja. O pastor falou muito no seminário, sobre às vezes a gente ficar aqui, dando muito valor para essas coisas daqui. E os sinais é que está perto de nós viver as coisas de lá, do céu. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, mantenham-se perseverantes, conforme a gente viu na definição, e que nada, a pessoa fica abalada porque o pastor não deu paz. Eu já vi gente falar, não vou mais na igreja porque o pastor passou perto de mim, não deu paz. Gente, eu falo aqui tranquilo. Tem vezes que o pastor chega ali, fala com um, fala com o outro, eu estou só assim tomando um café, ele entra e boa. Aí depois, na hora que ele sai, eu vou falar alguma coisa com ele. Tem gente que se abala porque o pastor entrou, não sabe nem onde que está a mente do homem, não sabe nem o que Deus está ministrando na mente do homem, não sabe nem o que ele está pedindo de graça. Aí o lírio do campo que nasceu sem ser semeado não quer vir mais na igreja porque o pastor não deu paz. Ai, meu Deus, misericórdia. Mantenha-se firme, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Então, quando a pessoa ela é dedicada à obra do Senhor, pode vir o que vier. Ela persevera, mas quando o foco dela é outro, a hora que o temporal vem, a casa que não estava edificada na rocha e na areia, vai tudo embora. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, o líder de célula, não é fácil ser líder de célula. Mas não vai ser inútil o que você está fazendo. O anfitrião, não é inútil você ter aberto a sua casa. Porque tem uma palavra profética sobre você que abriu sua casa. A bênção de Obed-Edom. Nós, diáconos, que eu fui diaconisa há 9 anos. E não é ser fácil. Às vezes você senta aí e acha que é fácil ser diácono, ser diaconisa. Não é não. Não é não. As irmãs sabem que uma vez no mês, e às vezes tem diaconisa que está ali, só Deus sabe o que ela está passando. Tem irmão que trabalho pesado. Que nem irmão Pedro, né, irmão Pedro? Que era pedreiro, mas chegava a hora, a Roseli, põe uniforme, Pedro, e subia os 2 e abria a igreja. Entre outros irmãos também. E sem contar que também tem problema. Também tem causas impossíveis. Também tem o convite de Satanás para parar, retroceder. Mas preferem perseverar. Como eu consigo ser perseverante, pastora? Renunciando à sua vontade. Que a nossa vontade hoje era ficar na cama, porque choveu a noite inteira. Aí uma até perdeu hora. Eu e uma, você vai passar aqui, ela, 7h30, nossa, acordei agora. Eu falei, Jesus da glória. Nem viu que choveu a criatura. Que a chuva nos convida a ficar na cama. Que a nossa vontade, ela é triste. A nossa vontade é triste.
Porque fala de alma, né? Fala de emoções, fala de concupiscência dos olhos, da carne, né? Quando nós buscamos nos consagrar a Deus, quer consagrar, se separar. Eu fico no celular 1 hora, eu vou ficar no celular 30 minutos. E vou ficar na Bíblia 35. Ter comunhão com Deus através da oração. Eu quero ler com vocês um último versículo. Não é nem último, tem mais um aqui, mas eu já vou separar. Vitor, coloca para mim Romanos capítulo 5. A perseverança, irmãos, ela é fundamental para nós permanecer na fé e suportar as aflições da vida. Tá? Ela é fundamental. Tá? Porque você pode falar em línguas, suar. Eu estou suando aqui, tá? Mas é porque eu estou com calor mesmo. Aí confundi aí não, que é tanto poder, porque eu estou com calor. Tá? Mas se você não tiver perseverança para permanecer na fé da palavra, porque o que é fé? É acreditar em alguma coisa. Tem gente que persevera numa amizade que afasta ela de Deus. Tem gente que persevera num vício que está acabando com o dinheiro dele, com a saúde dele, com as coisas. Fica perseverando, porque acredita que aquilo é bom, que aquilo resolve. Eu lembro quando Jesus me libertou do cigarro, todo mundo falou, você vai ficar gorda. Porque quem para de fumar, fica gorda. Esses dias eu falei, nossa, mãe, do tempo que eu parei de fumar, era para estar bem maior do que eu estou, né? Eu estou assim porque eu não faço exercício. Né, onde o pastor torceu minha orelha, foi fazer glicemia, estava 219. Ele falou, ó, a filha do diabo é a diabetes, meu pai falava. Né? Eu falei, Jesus, estou fora, queima em nome de Jesus. Vamos aqui. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2. Verso 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Gente, é tão estranho falar para a gente se gloriar nas tribulações, né? Não é estranho? Não é estranho, Eva? Na hora da tribulação você quer chorar, descabelar, né? É que nem Jesus fala, né? Que a mulher, na hora do parto, sente aquela dor. Né? Minha filha, quando foi ter nenê, falou até que ia dar na Eva quando chegasse no céu. Porque a dor que ela estava tendo, como se a Eva fosse responsável pelo que ela fez, né? Então, mas é complicado. Mas a gente pode o quê? Senhor, se eu estou passando por isso, o Senhor tem um propósito, a vitória vai ser maior, o milagre vai fazer outras pessoas querer o Senhor, e aí vai ficando mais leve. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Porque daí você vai buscando mais Deus, você vai tendo comunhão com Deus, e aí você vai ficando firme, você vai ficando ali convicto que fiel é a palavra, que Deus é verdadeiro, que Jesus é aquele que te salvou, tem obra na sua vida. Verso 4. A perseverança traz um caráter aprovado. E esperança, verso 5. E a esperança não nos decepciona. A nossa esperança está em Jesus. E aqueles que confiam nele não serão decepcionados, não serão confundidos. O pastor leu o Salmo 22 na quarta-feira. E um dos versículos falava sobre isso. Que a nossa esperança é o Senhor. Não é político, não é homem, não é nada. A nossa esperança está no Senhor Jesus, na palavra. Porque nós estamos aqui, mas nós fazemos parte de um povo que em breve não vai estar mais aqui. Porque é isso que a Bíblia fala. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Porque se Deus não derramar, gente, nós não conseguimos amar nem o nosso próximo que dorme com nós na cama. Porque um dia nós amamos, no outro dia nós quer dar panelada. E vice-versa. Por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Tá? Então, nós precisamos para perseverar. E por último, se coloque de pé. Se encontra em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios capítulo 4. Você entendeu? Diga para a pessoa que está do seu lado, seja um cristão perseverante. Se você perseverar,
sua salvação vai ser trabalhada e as demais coisas serão acrescentadas. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Diz assim, esse aqui é um homem que não era nada. Ele só tinha todos os dons do Espírito Santo e ele chegou até no céu. O cara não tinha nada, só escreveu metade do Novo Testamento. Não era ninguém, o apóstolo Paulo. Né? Ele que escreveu isso. O cara não era nada. Imagina se fosse. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente, irmão, você pode estar aqui dentro angustiado, com medo, preocupado, ansioso. Você pode estar ali dentro. Quem já expulsou demônio a primeira vez? A primeira vez que eu fui expulsar demônio, eu pensei que tinha derretido tudo por dentro. Né? Você pode, por dentro. Entendeu? Por dentro, exteriormente. Estejamos desgastar-nos interiormente, estejamos sendo renovados dia a dia, porque interiormente aí a palavra de Deus vai entrando em você, ela vai trazendo vida, ela é água, ela é saúde, ela é força. Fora você pode estar chorando, as pessoas podem, vai lá, chorando, deve ter pecado, não sei o que. Não, deixa que quem vê por fora não importa. Importa aquele que está vendo dentro. Por isso que você tem que deixar o Espírito Santo de Deus ter você por completo. Deixa eu seguir aqui com vocês. Dia renovados dia após dia. Por isso que não pode ser um dia sim, um dia não. Vai, Vitor, 17. Coloca aí. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Eu sei que é difícil, gente. A quem te fala não é uma pessoa que não tem problema. O pastor prega aqui, ele tem muitos. O líder tem muitos. Mas nós temos que entender que isso vai passar. Entendeu? 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, o que está te esperando é eterno, é a vida eterna. Entendeu? Então, seja perseverante em nome de Jesus. Seja perseverante em nome de Jesus. Posso orar aqui para eles, pastor? Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Eu não sei como você está. Eu não sei como que está a sua perseverança. Eu não sei se a situação o pecado, a dificuldade, está tentando fazer você recuar, desistir. Mas nessa manhã Deus coloca para mim dizer, não desista. Não é porque a criança cai uma vez que ela desiste de levantar e andar. Ela levanta, anda, cai de novo. Mas permaneça na presença de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo por essa palavra, porque o Senhor está voltando, Jesus. Então eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus, que mora, que habita dentro de cada vaso de barro que está aqui nesta manhã, venha falar nesses corações, Pai. Que eles tenham os ouvidos deles ungidos pelo óleo do Teu Espírito, para que Satanás não venha, Pai querido, colocar bichos na orelha deles e eles venham se desviar do caminho que é o alvo, que é Jesus. Que o Espírito de Deus encontre neles no coração o desejo de serem terra boa, para que a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, ao cair no coração deles, venha dar fruto 100 por uns. Que eles sejam pessoas que perseverem, que não abram mão da salvação, que não abram mão de falar que Jesus é bom, que Jesus muda a história, que Jesus muda a vida, que eles possam olhar para a situação que eles vivem no exato momento e saber que elas são momentâneas e que eles possam ter louvor para adorar e exaltar o Senhor, não somente nos momentos bons, mas principalmente nos momentos em que a dificuldade vier, eles possam ter a atitude de Paulo e Silas, que cantavam na prisão e por conta disso veio um terremoto e um milagre aconteceu, porque o Senhor é um Deus que trabalha no de repente, o Senhor é um Deus que tem poder
poder no dia, na hora e no momento. O Senhor é um Deus que nos surpreende. E o Senhor já vem há vários dias dizendo que o Senhor já fez o milagre. Então abençoa esses meus irmãos em nome de Jesus. Se você puder, aplauda e glorifique ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Me ajuda estendendo sua mão.